So, my pleasure to be here today. It was awesome to stay with you today, preaching and listening everything what God is doing about in your lives, in the information I saw here today in the morning. Your goal to be to follow Jesus and your goal to be more similar to Jesus Christ. So yeah, amazing what I saw. I just want to tell you that I am Halderson and Meire, my wife, is here with me. We are missionaries in Mozambique, as the pastor said before. And I would like to, okay, so this is Peter, my son, is living in Curitiba right now. He's a youth pastor there. And Annie is studying here in the US. She's starting her PhD at Baylor University, and we are glad and praising the Lord for all His grace in our family. So we praise the Lord for that. And this picture shows Mozambique in Africa. It's a border to South Africa. And we are there since 2016, as the pastor told before. And we are working in different ministries, and I will preach and I'll share with you some experiences about our ministry. We live there in our ministry. And thank you for this opportunity, Pastor. I'm feeling blessed to be here today and to share with you what God's talking in my heart. Okay? Thank you. Okay. So, eu gostaria nesta manhã de conversar com você a respeito de legado. I'd like to talk to you this morning about legacy. E o tema do nosso sermão, da nossa mensagem é chamados para fazer a diferença. And our sermon this morning, our sermon's title this morning is called to make a difference. Você já pensou qual é o legado que vai deixar para as gerações futuras? Have you ever thought about what is the legacy that you will leave for future generations? Talvez os jovens não pensem nisso neste momento. Maybe you have not thought about this right now. Mas a verdade é que todos nós vamos deixar um legado. But the truth is, all of us will leave behind a legacy. Mas como cristãos, nós temos uma outra responsabilidade também. But as Christians, we also have an extra responsibility. Nós somos discípulos de Jesus. We are disciples of Jesus e Ele Christ. nos deu uma orientação clara. And He gave us a very clear command. Fazermos a diferença onde nós estamos. Make a difference where we are. E eu gostaria de pensar com você a respeito da diferença que nós devemos provocar no mundo. And I would like to share with you this morning about the difference that we should make in the world. Através do texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, que se encontra aí na nossa tela. As Matthew says, Matthew 5, 1 and 2. So this is what Matthew says. Now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. This is the word of God for the people of God. Amen. O texto que nós lemos é bastante conhecido. This text is very well known. O Sermão do Monte. The Sermon of the Mount. Quando Jesus ele vê as multidões, ele vê as pessoas, ele senta-se e os seus discípulos, diz a Bíblia, se aproximam dele para ouvi-lo. When Jesus sees the crowd, he sits down, and Scripture says that his disciples come closer to him. E a palavra de Deus diz que Jesus começou a ensinar aos seus discípulos. And the Word of God says that Jesus began to teach his disciples. Havia muita gente, mas a mensagem foi especificamente para os seus discípulos.
discípulos. were a lot of people around, but the message was specifically to his disciples. E eu gostaria de destacar aqui pelo menos 3 informações relevantes, acredito eu, para a minha vida e para a sua vida também. And I would like to highlight 3 different aspects of this that I believe it was important for my life, and I think it will be important to you as well. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que Jesus nos chama para retardar o apodrecimento da terra. First of all, we see that Jesus calls us here to delay the decay on earth. É isso que nós encontramos no versículo 13. Vocês são o sal da terra. That's what we see in verse 13. You are the salt of the earth. Os discípulos de Jesus, quando ouviram esta informação e esta referência, entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Jesus' disciples, when they heard this information, they understood exactly what Jesus meant. O sal tinha uma qualidade, e ainda hoje tem uma qualidade incrível, de conservar e de manter os alimentos. Salt, as we know back then and still today, it preserves food. Quando foi descoberta essa propriedade, a qualidade, a economia da época teve uma grande transformação, uma grande mudança. When they discovered this quality of salt at that time, the economy just bloomed all over the empire. Porque a partir do oceano, quando se pescava o peixe, podiam ir a lugares mais distantes vender o alimento. Because now, when they were closer to the seashore, they could fish and they could send the fish all over the empire. Da mesma forma, quando outros tipos de carne, outros tipos de alimento eram então transportados, havia mais facilidade de conservar o alimento. In the same way with meats and other kind of food that would be preserved and could be transported all over. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, When Jesus says that we are the salt of ele the está earth, dizendo que nós devemos retardar o apodrecimento da terra. he is saying that we need to delay the decay on earth. A história da humanidade está toda escrita pelo Senhor. History in humanity is all written by the Lord. Deus sabe de tudo que vai acontecer até o final. God knows everything that's going to happen all the way to the end. Mas ele chama os seus discípulos para agir de uma forma pessoal, individual e particular na vida das pessoas que sofrem. But he calls his disciples to be personal and make a difference in everyone's lives that are close Olhar as to them. necessidades das pessoas Look at the needs of everyone e de alguma forma abençoar e retardar o apodrecimento de determinadas situações espirituais. and bless them and delay the decay, the spiritual decay around us. Também quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, ele está apresentando de alguma forma o valor que temos nós como discípulos de Jesus. And when Jesus says that we are the salt of the world, he's showing us how valuable we are. Observe que o sal era um elemento bastante apreciado e era até caro. Salt was a very valuable and very expensive thing at that time. Em determinadas ocasiões, os soldados romanos eram pagos com salário, com o sal. In many occasions, the Roman soldiers were paid in salt. Então, daí vem a palavra latina salarium e depois se torna o salário. That's where we see the Latin word salarium, that became salary. Eu acredito que você não vai receber o seu salário em sal. I hope you won't receive your salary in salt. Você não tem um salary, right? Yeah, you don't have a Salary. salary. Yeah, you have a salary, right? You have a salary. Jesus dá o valor aos seus discípulos. Jesus gives his disciples value. E quando nós pensamos em retardar o apodrecimento e na importância que nós temos na terra,
And when we think about delaying the decay and how valuable we are on earth, Eu gostaria de compartilhar com você algumas situações que acontecem em Moçambique. I would like to share with you some stories that we see happening in Nós Mozambique. temos aqui uma tela onde mostra esse grupo de mulheres Right here you can see a group of ladies, que são viúvas. they're widows. Elas me chamaram para nós conversarmos sobre a publicação de material relacionado à viuvez em Moçambique. They asked me to help them write a document about widows in the Bible. E eu não posso contar muitas das histórias neste momento, porque de fato são arrepiantes e impressionantes. Many stories I cannot share with you this morning because they are horrible. Mas o que elas estão fazendo, o que elas me pediram para fazer foi ajudá-las a escrever textos para publicarmos e distribuirmos nas igrejas para ensinar e para falar o que a Bíblia diz sobre a viuvez e como a viúva deve ser tratada de acordo com a Bíblia. They asked me to help them write publications that will bring awareness of how Scripture teaches how to take care of widows. Em diferentes lugares de Moçambique, In different places in Mozambique, existem situações em que a viúva, quando o marido falece, there are times that when their husband dies, a família do falecido tira todos os recursos e todos os bens da família, da viúva. the husband's family takes away all the resources from her. Eles declaram que o marido, aquele homem faleceu porque a viúva fez um feitiço contra ele e por isso então ela não merece nenhum recurso, nenhum bem que possui. They accuse her of making of going to the witch and making Feitiço. making a spell against him. A mulher às vezes sai apenas com a roupa do corpo. And then she leaves the house forever with only the clothes she's A wearing. casa, The house, os bens, até all os the filhos inheritance, and even her children. ficam com a família. They will leave behind do with the falecido. husband's family. E aquelas crianças se And that tornam children- empregadas e às vezes escravas na casa. And those children will become slaves in their relative's family. Há outras histórias que eu gostaria de compartilhar com você, em outro momento podemos fazer isso. And there are other stories that hopefully someday I'll have the opportunity to share with you. Mas a segunda foto que você vê aqui é de uma mãe com uma capulana, esse tecido característico de Moçambique. The second picture you see here is a mother with her child, and she's wearing a capulana. It's a typical outfit. Okay. A capulana é... Hoje, em Moçambique, nós estamos celebrando o Dia da Criança Moçambicana. So today in Mozambique is the Children's Day. E eu então gostaria de compartilhar com você, de conversar com você sobre algumas situações que acontecem ali em Moçambique. So I'd like to share with you some stories that we have seen in Mozambique. Uma missionária amiga nossa está trabalhando e nós estamos apoiando esse ministério de cuidado e de atenção quando a criança nasce. A missionary friend of ours she helps the families of newborn babies. O que acontece é que quando a criança nasce, a tradição diz que ela tem que ser levada ao feiticeiro. Their tradition and culture says that when you have a newborn, you need to bring this newborn to the witch. Isso acontece para que haja a proteção dos espíritos ancestrais ali sobre a vida daquela criança. And they bring them to the witch so the witch can invoke the protection of the ancestral spirits over this child. Muitas vezes o feiticeiro pega a criança Many times the witch will hold e é ele quem decide se aquela criança vai viver ou se vai morrer. and she will decide if this child will live or die. Porque ele acaba fazendo uma poção, algo para a criança beber que envolve folhas, envolve terra, envolve raízes e até mesmo fezes e urina. She will make a potion with dirt, with leaves, with urine and feces.
E ele dá para a criança tomar. And she will give this to the child to drink. Muitas das crianças recém-nascidas, Many newborn babies, com apenas alguns meses de vida, some just few months têm que old, voltar para o hospital porque estão com problemas intestinais. they have to go back to the hospital because they have intestine problems. Aquela missionária That missionary se aproxima da família, da mãe da criança e diz: eu quero orar e colocar a sua criança, o seu filho, na presença do Senhor, consagrando o seu filho a Deus. She comes to these families and she says, I would like to consecrate your baby, your child to God. Porque Deus está acima dos espíritos ancestrais e dos espíritos familiares. Because God is above the ancestral spirits and the family spirits. Muitas mães agradecem e se sentem realizadas e tranquilas porque agora a criança foi dedicada no mundo espiritual. So many moms accept that and they're okay with that because they feel relieved that at least their newborn has been consecrated. Nós estamos trabalhando com essa missionária porque agora estamos especificamente cuidando das crianças que estão sendo internadas com diferentes problemas. And we're still working with this missionary because she is working with children that are right now in hospitals. Crianças abusadas sexualmente. Children abused sexually. Crianças que foram agredidas fisicamente. Abused physically. Com partes do corpo partidos ou quebrados. With broken parts of the bodies. Elas chegam no hospital e recebem, então, uma literatura. Eu quero mostrar a seguir a foto, por favor, mostre. É uma literatura que nós estamos preparando para que essas crianças que estão internadas possam receber informação moral e espiritual para elas. Então, nós estamos acompanhando as crianças, preparando um material para elas. So we are helping these children. We are preparing these publications that we can share with children when they go to the hospital. So they will receive help, also spiritual help. Porque com este material elas podem receber também informações de como se cuidar. Because with this kind of publication, they will receive help in how to take care of themselves. Como se proteger da agressão física. How to protect themselves from physical aggression and sexual aggression. O Senhor Jesus nos chama para retardarmos o apodrecimento da terra. Jesus calls us to delay the decay on earth. Mas Jesus também nos chama para sermos luz em meio à escuridão. But Jesus also calls us to be light in the darkness. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com você. Point number 2. Vocês são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade situada no monte. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Quando nós viajamos estes dias aqui por Moçambique, aqui nos Estados Unidos, when we travel these past days here in the U.S., nós às vezes viajamos na escuridão durante a noite. Sometimes we travel during the night. E nós então olhamos ao fundo uma pequena claridade, uma pequena iluminação. And many times way over there, down there, we can see a little light. E nós dizemos, ali está a cidade onde nós queremos chegar. And we acknowledge, oh, there's the town where we want to get to. Quando nós estamos durante a noite em nossas casas, por exemplo, so at night, at home, when dormindo, we're at home, e nós acendemos para carregar o telefone. And we charge our phones. É interessante como aquela pequena luz nos incomoda. You notice how sometimes that little light will just bother you. Tão pequena, mas so small. Tanto incômodo. But it bothers so much. É interessante, meu irmão. Porque quanto maior a escuridão, quanto mais escuro for o ambiente, the darker it is where we are, mais a pequena luz fará a diferença. More the little light will make a difference. Porque onde quer que você esteja no seu quarto, because wherever you are in você vai ver aquela luz. You will see that light. Jesus nos chama para sermos luz. Jesus calls us to be light. Pode ser uma pequena luz. It can be a small light. Quanto mais escuro for o ambiente, the darker is around us, mais a pequena luz fará a diferença. The more the little light would make a difference.
pensando em fazer a diferença, pensando em ser luz do mundo. Eu gostaria de compartilhar com você algumas situações que nós estamos vivendo lá no PEP. Thinking about making a difference and being light of the world, I want to share some other stories with you. PEP uma escola, é um centro um programa educacional para crianças antes de entrarem na escola. PEP is an educational program for children before they go to school. Então, They start school. você vai ver agora na tela algumas das pessoas que estão sendo treinadas por nós ali no PEP. Here are some people that we are training there in this project. Os seminaristas chegam da região norte de Moçambique Seminary students come from northern Mozambique, e eles recebem as aulas de teologia, informação teológica, and they are equipped in theology. e ao mesmo tempo eles são treinados e trabalham com as crianças da comunidade, da vizinhança. And at the same time, they work with the children in the community. E dessa maneira eles recebem então esse treinamento para que possam voltar às suas casas e às suas cidades e começar novas unidades dessas escolas. And they are equipped that way, so then whenever they go back home, they will start the same project, children's project, when they go home. Como eu disse, a maior parte vem da região norte. As I said, many of them the majority come from northern Mozambique. Você vai procurar no celular ou na internet a respeito da situação que está se vivendo no norte de Moçambique. You can find some information in what's going on in northern O Mozambique. Estado Islâmico está lá. Islam is there. Eu não posso falar mais a respeito. I truly cannot say more Eu about digo it. apenas que há cerca de 1 milhão de pessoas que saíram de onde se encontram os terroristas fugindo para preservar as suas vidas. Because of all the terrorism that's going on there, more than 1 million people have moved out of northern Mozambique. E nós estamos então abençoando aquela região na região norte através da formação dessas crianças. Observe a tela seguinte, que você vai ver a liderança do PEP. So through this way, we are equipping these seminary students when they go back home. So here you see the leadership in PEP's leadership, this program, children's program. E atrás você vê uma horta, uma plantação de alimentos. And behind them you see a garden. E dessa plantação nós tiramos o alimento para as crianças do PEP. So we feed our children out of this garden. Nós vendemos uma parte desses produtos. Another part of this garden we sell. E outra maneira de nós mantermos o PEP And it's another way to support financially this ministry. é através de ofertas de pessoas, de organizações e igrejas. And also through churches, organizations, and individuals. Cada criança paga $15 por mês. Each child pays $15 a month. Não é possível atender com esse valor. It is not enough. Muitas crianças, elas vêm e além do estudo, elas têm 2 refeições por dia. Algumas crianças não têm essas refeições. Every child eats 2 meals a day, and that is not common. Mas as crianças que estão participando desse programa, quando voltam para suas casas, But when those children that are in this program, when they go back home, estão no seu coração com informações a respeito do amor de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida delas. they go back home with information in their hearts about Jesus Christ and God's love for them. Então, nos lares cristãos, islâmicos, ou até mesmo de pessoas que não creem em Deus, não têm uma religião, as crianças oram nas refeições. So in their homes, where Islam is, Muslims and non-Christians, their parents do not follow Jesus Christ. These children come in and they pray before their meals and they worship Jesus through the songs. É gratificante nós vermos que a luz do mundo nós somos a luz influenciando aquelas pessoas e aquelas famílias também. So in this way, God is using us to influence these children and these families. Jesus nos chama também para levar pessoas a glorificar a Deus. Jesus calls us to guide people to glorify God.
coitada daquela pessoa que imagina que vai deixar um legado e influenciar apenas enquanto estiver viva. It's so sad to think of those who think that their legacy will only be while they are alive. Legado é mais do que isso. O legado, ele ultrapassa a nossa existência. A legacy is way more than that. It goes beyond our existence. É aquilo que nós vamos deixar para gerações que nós nem conhecemos. It's what we're going to leave for other generations. E o texto diz que as pessoas vão glorificar a Deus. Diz o texto bíblico, você pode ler aqui, Nani, por favor. So, and Scripture says, in that same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Que a luz de vocês brilhe, que vocês façam a diferença para que as pessoas agradeçam a Deus. That your light will shine, that you will make a difference, so the Lord will be glorified. Nós temos um tempo limitado de vida. We have a very limited time of life. Mas o nosso Deus é eterno. But our God is eternal. Há 30 anos atrás, o Pepe começou em Moçambique. Pepe started 30 years ago in Mozambique. E eu tenho a alegria de conhecer pessoas que começaram na primeira escolinha. And I have the joy to know people that started the first year, when it first started. São pessoas que concluíram a sua universidade e trabalham e recebem dignamente. And now they have finished their college degree and they work and they have dignified jobs. Quem entregou as ofertas do Pepe há 30 anos atrás? Who gave offerings, support, financial support to Pepe 30 years ago? Eu não faço a mínima ideia. They have no idea who Mas did it. Deus sabe. But God knows. E o legado permanece. And the legacy remains. E o nome de Deus é exaltado. And the name of Jesus Christ is exalted. Quando nós falamos a respeito das pessoas glorificarem a Deus, eu me recordo do nosso trabalho de ensino e capacitação em Moçambique. As we talk about glorifying God, I think about what we do in training people through theological studies. Eu e Meire trabalhamos como professores. Meire and I work as teachers. Tanto na sala de aula como online também. In the classroom and online. E aqui você encontra alguns dos nossos alunos. And here you can see some of our students. Você vê que no caso da Meire, you see Meire right here. A Meire está sendo homenageada com uma capulana. She is being honored and wearing a capulana. Capulana é algo que as mulheres gostam muito. Capulana is something that women appreciate a lot. Elas colecionam muitas capulanas. They collect capulanas. Então, às vezes, a mulher está olhando a vizinha. So many times a woman is looking at her neighbor. A roupa está estendida, secando. And they have their clothes hanging to dry. Ela diz para o marido. And she tells her husband. Ela tem mais capulanas do que eu. She has more capulanas than I do. O marido dela gosta mais dela do que o meu marido. Her husband loves her more than my husband loves me. Eu dou muitas capulanas para minha esposa. I give my wife lots of capulanas. As pessoas glorificam a Deus pela capacitação e treinamento que têm recebido. Through equipping and training, people glorify God. Nós temos aqui pastores que nunca receberam uma formação teológica. We have here pastors that had never received any kind of theological training. E estão glorificando a Deus pelas nossas vidas. And they glorify the Lord for our lives. Nós temos aulas online também. We have online classes. Como você está vendo aqui. As you can see. Nesse caso específico, in this specific case, eu gravei as aulas. I recorded all the classes. E enviei para o seminário. And I sent it to the seminaries. E enquanto a aula está sendo transmitida, a aula gravada está sendo apresentada. And while they're watching the video, há cerca de 20 ou 30 alunos acompanhando a aula juntos. There are 20 to 30 students all there together.
Isso tem acontecido em diferentes seminários. This happens in different seminaries all over the country. E eu agradeço a Deus porque agora estou acompanhando um novo seminário que começou. And I praise Jesus because now we're starting a new seminary. Está há 2 anos esse seminário, 2 years, it's 2 years old. treinando pessoas de regiões afastadas da cidade. Training people from very far away places in the country. 30 estudantes ali. 30 students right now there. E o diretor, ou a pessoa responsável por esse seminário, começou aqui nos nossos estudos, começou conosco aqui, teve essas aulas aqui conosco. And the director of the seminary was one of our students. Que coisa boa quando podemos nos multiplicar. It's beautiful when we can multiply. Que coisa boa quando nós podemos fazer com que pessoas, mais gente, glorifique a Deus. It's beautiful when we can help and guide more people to Eu glorify iniciei um God. curso online We began an online course chamado A Casa do Oleiro. called The Potter's Hand. E nós já atendemos metade das províncias de todo o país. And we are into half of the provinces in the country. Temos estudantes na metade das províncias do país. We have students in half of the country's provinces. E esses estudantes são, na sua maioria, pastores, professores de seminários e líderes da igreja. And these students are pastors, seminary professors, and lay people in their churches, leadership in the churches. Em África, de uma maneira geral, e em Moçambique especificamente, In Africa in general, but more specifically in Mozambique, as pessoas aprendem que conhecimento, ou as pessoas acreditam que conhecimento é poder. people think that knowledge is power, E poder não se compartilha. and power you don't share. Por isso, muitas vezes, o conhecimento que as pessoas têm, So that's why many times the knowledge that they have, elas não repartem. they don't share. Porque elas acreditam que a pessoa vai ter mais conhecimento que ela. Because they're afraid that the other person will have more knowledge than they. Nestes cursos online, In these courses online, nós enfatizamos que nós devemos servir como Jesus serviu. we highlight that we must serve just as Jesus did. Jesus disse lá em João capítulo 15, eu chamo vocês de amigos porque tudo aquilo que eu recebi do meu Pai eu compartilhei com vocês. In John 15, Jesus says, I call you my friends because everything that I've received from the Father, I shared with you. Nós encontramos Moisés trazendo para junto de si a Josué e ensinando e capacitando Josué também. Moses brought Joseph close to him and equipped him and shared his knowledge with him. Nós vemos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, We see the Apostle Paul speaking to Timothy. o que você ouviu de mim, What you heard of me, compartilha, Timóteo. share, Timothy. Compartilha com outras pessoas Share idôneas, with others para que estas pessoas possam compartilhar com so outros. others can share with others. Então, servir é compartilhar, é ensinar, é abençoar, é edificar. So to serve is to share, is to edify, É abençoar. it's to bless. E nas aulas nós dizemos para os alunos, In our classes, we tell our students, se você compartilhar, if you share, volte aqui que você vai ter mais conhecimento. come back because then you will have more knowledge. E assim você vai abençoar a igreja de Jesus. And in that way, you're going to bless the Church of Christ. Isto nós fazemos pensando no legado que devemos deixar como discípulos de Jesus. And these things, we do them because of the legacy that we're going to leave behind as disciples of Jesus Christ. Eu estava agora recentemente, eu vi um exemplar original da Bíblia King James 1611. Just a few days ago, I saw a King James Bible from 1611. Eu fiquei impressionado lembrando do legado daquela tradução. I was amazed just thinking about the legacy of that specific translation. Ultrapassou anos e séculos e gerações. It went beyond years, centuries, and generations. Lutero, quando publicou a sua Bíblia em 1522, When Luther published his Bible in 1522,
1% da população sabia ler. Only 1% of the population could read. E ele disse, nós vamos começar igrejas e escolas, And he said, we're going to start churches and schools porque as pessoas precisam aprender e ler a Bíblia. because people need to learn how to read through the Bible. Hoje nós temos escolas em diferentes lugares do mundo. Today we have schools all over the world. É um programa de governo, de qualquer governo. It's a government program, any government. E nós começamos a pensar que tudo isso começou com um homem And we think that all this started with a man que disse, as pessoas vão aprender a ler a Bíblia. who said, people are going to learn to read the Bible. Nós agradecemos a Deus porque temos escolas por aqui. We thank God because we have schools around here. Nós não lembramos de Lutero, We don't even think about mas Luther, glórias a Deus pela oportunidade. but praise Jesus for the opportunity E that we assim tem have. que ser. And that's the way it has O to be. discípulo tem que fazer com que o nome de Deus seja The glorificado. disciple must work in such a way that the name of Jesus Christ will be glorified. Ter um nome numa sala The name in the room, your name in the room, que depois vai ser esquecido. it will be forgotten. Quem é essa pessoa? Who's that person? Mas o nome de Deus é But glorificado. God's name is glorified. Somos chamados We are called para ser sal da terra, to be salt of para the ser earth, luz do mundo, to be light of the world, para a glória de Deus. to the glory of God. Meu irmão, Brother and sister, eu não sei o que vai no seu coração, I don't know what's going on in your heart right now, mas qual é o legado que você vai deixar but what is the legacy that you are leaving para a behind glória de Deus? for the glory of God? Se você pensa em você, vai acabar logo. If you're thinking only on yourself, it's not going to last long. Mas o nome de Deus ser glorificado vai ser eterno. But when the name of Jesus Christ is glorified, then our legacy is eternal. Eu gostaria de encerrar esta reflexão nesta manhã I'd like to end this morning fazendo um desafio a você, maybe challenging you, dizendo para você fechar os seus olhos e conversar com Deus, uma coisa muito simples. I would like to ask you to close your eyes and ask God something very simple. Você vai dizer ao Senhor neste momento: Please ask Him, Senhor Jesus, Lord Jesus, depois de ouvir esta mensagem, after everything I heard this morning, o que o Senhor quer que eu faça? what is it that you want me to do? Espere em silêncio. Wait a little bit in Deus vai lhe silence. falar ao coração. God will speak to you.